Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Lara Sellen, advogada, consultora sobre gestão legal, planejamento estratégico e sociedade de advogados há 25 anos e autora de 20 obras sobre gestão legal. Esse é o programa Papo de Sócios dentro do podcast Áudio Legal no Spotify e ele é voltado para advogados e advogadas que querem saber mais sobre o funcionamento de bancas de advogados em todo o país. Nosso objetivo aqui é falar das transformações pelas quais passa a advocacia brasileira e os impactos para sócios e advogados. Vamos então ao nosso episódio de hoje. Eu tenho a honra de conversar com Gabriel Lender. Gabriel possui uma carreira sólida e diversificada, com mais de 20 anos de experiência, em que atuou como procurador do Estado do Espírito Santo, sócio de relevantes bancas de advocacia empresarial e consultor em políticas públicas nos setores público e privado, com destaque para sua passagem na Casa Civil da Presidência da República. O Gabriel é doutor em Direito pela Universidade de Brasília, pós-doutor na Universidade do Sul da Califórnia e possui certificações em gestão de projetos e UX Design pela Universidade da Califórnia, no Vale do Silício, e também em Compliance, pela Society for Corporate Compliance and Ethics, a principal associação internacional desse setor. Eu quero já agradecer a presença dele aqui no nosso podcast e estou ansiosa para saber a visão que ele tem sobre a advocacia, a Lender Law Advocacia e o futuro da sociedade de advogados. Gabriel, seja muito bem-vindo para o Papo de Sócios. É uma alegria, né? A gente se cruzou na Startse, eu te conheci dentro de sala de aula, você como meu professor, falando de tecnologia. E aí, quando eu observei, eu falei, nossa, é um advogado falando de tecnologia numa universidade de tecnologia. Falei, preciso convidar o Gabriel para conhecer melhor tua trajetória. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Lara. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui conversando contigo. É isso aí, tem muita coisa para a gente ver, né? Eu estava dando umas pesquisadas a teu respeito e eu vi que você está aí, você tem uma jornada de mais de 20 anos de carreira, tal. E uma coisa que eu sempre pergunto para quem eu converso com gente com uma estrada já caminhada, né? Geralmente os meus convidados já têm ali bastante quilometragem. E uma pergunta que eu sempre faço, falo assim, escuta, quem vê hoje o Gabriel, com todo o seu currículo já, né, internacional, enfim, você vai contar melhor detalhes para nós. Eu fico me perguntando, como é que foi você como estagiário? Onde você começou toda a história? Como é que foi isso? Então, foi muito interessante, porque eu entrei para a UNB, né? E aí nos primeiros 2 semestres eu achei horroroso o direito. Eu falei, não sei se eu vou ficar aqui. Aí fui para o centro acadêmico, né? Fui ser segundo secretário, que é o vice-presidente do CADI lá, né? E aí, no meio dessa gestão, né, algumas pessoas mais experientes, né, falam, não, Gabriel, vai para o estágio, né, vai para o estágio, vai para a prática, vai para a rua, que aí você vai descobrir se você gosta mesmo de direito ou não. Que eu fiz direito na dúvida se eu fazia direito ou engenharia, na verdade. Tá? E isso explica um pouco do porquê que eu acabei em tecnologia. Né? E aí eu fui estagiar procurei estágio em vários locais, né? E aquela coisa, não consegui na primeira entrevista, na segunda entrevista não fui bem. E aí teve um estágio numa empresa de telecomunicações na época, em que o diretor jurídico virou para mim e falou: Não, você aqui não vai se dar bem. Aqui a gente tem um trabalho muito repetitivo, já vi que você não é. Você vai me entregar um trabalho ruim e eu vou. E a gente vai ficar. Não vai ser ruim. Tem um lugar para você trabalhar que você vai gostar. E aí ele me indicou para Levi Salomão, que estava abrindo a sua filial em Brasília. Então eu fui o primeiro estagiário da Levi Salomão em Brasília. E eu vi nascer o escritório aqui, né? Então foi muito interessante, assim. E aí isso me abriu toda a parte do direito empresarial e eu gostei demais, né? Então realmente foi muito interessante porque como eu era o primeiro estagiário, eu fazia coisas que eram de advogado júnior, porque a estrutura ainda estava se montando, né? Aí quando montou a estrutura toda, eu achei chato ficar só como estagiário, né? Porque eu já estava acostumado a fazer coisas muito mais complexas e sair. Mas foi a minha escola e eu sou muito grato ali na época.
ao Bolívar Moura Rocha, que era o sócio que abriu a filial em Brasília e me ensinou muita coisa. Sou muito grato a ele por tudo que eu aprendi naquela época. Não, show de bola. Todo mundo tem uma história de estágio, né? Estágio, eu acho que É, assim, é o nosso playground, enquanto estudantes ali, porque a gente ainda tem uma licença poética de errar, de querer fazer e acontecer. E aí você se forma na UNB, já fora do Levi Salomão, e qual que são os seus próximos passos? Você abre o teu escritório, você vai para algum outro escritório? Como é que foi? então, eu me formei trabalhando, na verdade, na Superintendência de Fiscalização da Geração da ANEEL, tá? Porque eu consegui um estágio lá, e aí, na época, ainda tinha um problema com a lei de recursos humanos das agências reguladoras, eles não estavam conseguindo contratar, então tinha muitos contratos temporários. Eu consegui um desses contratos, então eu já me formei empregado numa área regulatória interessante, né? Cuidando de problemas muito relevantes. Só que ainda na graduação, eu fui membro fundador do grupo de estudos em direito das telecomunicações, um dos primeiros grupos de estudos em direito regulatório do país, né? Está aí até hoje com uma história muito, muito legal, muito interessante. E minha monografia foi de graduação, foi sobre direito das telecomunicações. E aí surgiu um projeto da UIT, de pesquisa, é, enfim, que por já ter pesquisa na área, eu pude me vincular junto com o trabalho do NB. Aí eu larguei o emprego que eu tinha, né, na ANEEL, né, que era emprego mesmo, né, era um contrato temporário, tinha uma bolsa de estudo, né, e nessa bolsa de estudo eu decidi empreender, decidi abrir o meu escritório de advocacia enquanto estava recebendo a bolsa. Falei, vou me arriscar, né? Já tinha aprendido a advogar na Levi Salomão, então lá no alto dos meus 22 anos, falei, vou ser advogado empresarial, né? Legal. E assim fui, né? E até consegui Sozinho, uns. Gabriel? Você foi Não, né? sozinho? Eu Abriu com os colegas? fui com outros três advogados, né, recém-formados também, Super que experientes também, todo mundo super todos experiente. todos super experientes, né? E aí nós três fomos juntos abrir esse escritório. Só que o problema é o seguinte, em Brasília, né, você tem a doença, né, e a sanidade, talvez, né, mas o vício do concurso público, né? Então eu Uhum. era o único ali realmente empreendendo o escritório. Os outros três estavam mais era estudando para passar no concurso. Então já tinha um problema da inexperiência, tinha um problema de não saber administrar nada, né? Eu não tinha a menor noção de administração, de marketing, de nada, né? E ainda estava com sócios que não estavam muito ali. E tanto assim que uma sócia logo passou no concurso para a AGU, né? O outro sócio daqui a pouco passou no concurso para procurador em outro lugar, né? Aí eu fiquei meio que sozinho, né? E no que eu fiquei sozinho, a bolsa de estudos, né, atrasou, eu fiquei com conta para pagar, tudo já tinha saído, né? Já não morava mais em casa, e foi uma coisa assim, com a corda no pescoço, e aí eu decidi fazer o concurso, né? Que é o meu concurso onde eu estou até hoje, né? Porque eu falei, eu gosto de advogar, não quero abrir mão Uhum. disso, mas eu preciso ter uma plataforma, né? E aí, né, por influência até de amigos, me falaram, olha, não tem concurso melhor para você do que de procurador de Estado, né? E aí foi onde eu me coloquei, né? Fui fazer o concurso da Procuradoria do E tá Estado, até acabei hoje, passando para né? Procurador do Estado do Espírito Santo desde 2005. Que legal, nossa. E aí você tá morando, então você tá no Espírito Santo como procurador, você mora em Brasília e também tem um escritório, você tem um escritório em Brasília e um escritório no Rio, né? Exatamente, minha vida é muito simples. Eu sou procurador do Espírito Santo, em teletrabalho, trabalhando em Brasília, com um escritório no Rio de Janeiro. E clientes em Não, São é Paulo. santa tecnologia, né? Santa tecnologia que permite isso. E falando em Exato. tecnologia, então assim,
Claro, você tinha vontade de ser engenheiro, isso já estava meio que no teu sangue ali, como uma curiosidade adolescente, né? Desse mundo das exatas, esse mundo que vai para um outro caminho que não tem nada a ver com direito. Como é que você vai parar na Universidade da Califórnia, Vale do Silício, startups? Como é que isso entra? Então, em determinado momento na minha carreira, eu pensei que eu tinha realmente tomado a decisão errada, né? Eu não aguentava mais o direito, não aguentava. Achava tudo muito chato, achava que não tinha muito caminho para veicular algumas coisas criativas. Isso era mais ou menos 2016, teve a onda da IA, que a gente até conversou, né, que ela ainda da IA do 2016, né, não era a onda da inteligência. Oi, acho que cortou. Voltou, agora voltou, tá? Eu tava. Lara? Isso, você falou que Voltou, voltou. 2016, 17 estava aquela onda da IA, IBM Watson, aquilo fritando a cabeça das Exatamente. pessoas. Era aquela IA, né, ainda mais estruturada, que precisava de dados estruturados, ou seja, você precisava fazer todo um projeto para montar o dado para que o algoritmo pudesse ler, você pudesse automatizar algumas coisas. Os primeiros projetos de automação de execução fiscal estavam rodando. O Vitor, né, a IA do Supremo, estava em gestação, né? E então tinha essa parte toda, né, de tecnologia e direito. E mas ao mesmo tempo eu achava que a gente não estava exatamente navegando essa onda. E por outro lado, eu tinha um cliente na área de, enfim, de equipamentos de telecomunicações, e ele estava com um problema regulatório, que eu falei, seu problema não é regulatório, seu problema é um modelo de negócio, tá? E eu estruturei um modelo de negócios para esse cliente baseado em tecnologia, basicamente para ele fazer. O modelo era para fazer, como eu já tinha, né, meu histórico era de regulação na advocacia privada, né, de regulação de telecomunicações. Eu montei um modelo de negócios que era mais ou menos um Airbnb de Wi-Fi, tá? Então, compartilhe seu Wi-Fi, seja pago por isso. Era essa a ideia e esse era o aplicativo que eu montei na época. E na época, isso 2016, eu comecei a estudar blockchain e resolvi botar blockchain no modelo de negócio. Então, montei esse Airbnb de Wi-Fi, né? Montei um modelo de negócio, apresentei para o cliente falou, não, muito interessante, mas a gente não vai fazer. E aí, no que o cliente falou não vai fazer, eu olhei para um lado, olhei para o outro e falei, Eu vou eu vou fazer. fazer esse negócio. Uau! Exatamente. Aí estudei blockchain, estudei programação, aprendi a programar porque acabou o dinheiro para pagar programador, né? Apresentei uma prova de conceito no Vale do Silício, consegui dois investidores anjo lá. E aí, em 2019, eu fui de Malicuia para lá. Pedi uma licença sem Como? Ah, remuneração. isso que eu ia falar. Você pediu licença da tua Isso, procuradoria, na época ainda não havia teletrabalho na procuradoria, né? sim, Então não tinha a opção. pré-pandemia. Pré-pandemia, né? A pandemia trouxe essa facilidade para, né, para muitos de nós. E então fui pedir licença sem remuneração e fui para a Califórnia, sexta-feira. Nossa, que deve ter sido uma experiência incrível, né? Foi. De abrir a cabeça, de mudar tudo, né? Para um advogado que, por mais que tenha uma afeição com a matéria, uma coisa é você estar à distância aqui, estudando blockchain no Brasil, a outra é você estar ali, né, no, onde está acontecendo tudo, né? Eu entrei, eu fui para a Silicon Valley Blockchain Society, eu tive a oportunidade de ir em reuniões de investidores, pessoas apresentando startups, conversei com pessoas, né, que estavam desenvolvendo protocolos, fazendo coisas de alto nível, não só em blockchain. Eu vi o nascimento da OpenAI,
como, né, enfim, como viabilidade. Eu estava lá no Vale do Silício quando eles lançaram o GPT-2, né? Uau. Que eles lançaram o Chat GPT, né, depois, para você poder, o Chat GPT foi a interface visual, né, para você poder conversar com o GPT, né, por isso que é Chat GPT. E lá na Uhum. época eles já estavam começando. O Sam Altman, na época, ainda era CEO da Y Combinator, por isso que eu vi, porque eu era fã da Y Combinator, que foi, né, uma aceleradora histórica para quem lida com o ecossistema de startups. Eu fui para lá para tentar ser acelerado pela Y Combinator, tentei 2 vezes e não consegui. Enfim, então realmente foi muito interessante. E nesse processo que eu estava lá, né, eu já tinha um doutorado em Direito, em Direito e Regulação e Telecomunicações. Eu sempre tive um estudo muito interdisciplinar, então sempre estudei bastante. Para estudar regulação, você tem que estudar economia, você tem que entender administração. Eu sempre percebi que não tem como falar de regulação sem você entender o negócio do cliente. Então, eu sempre estudei muito os negócios dos meus clientes, e sempre me interessei muito por negócio de tecnologia. Então, por isso que acabei indo para lá também. E aí, chegando lá, para me sustentar, a startup não dava dinheiro, então tinha a startup, era um part-time job, eu não estava com a procuradoria, né, então eu tinha que me virar. E aí fui ser PO, né, que é Product Owner, que é uma função no framework Scrum, né, que é a função de quem organiza o que tem que ser construído, né, por uma equipe de tecnologia, normalmente, né, é por isso que é o dono do produto, né, Product Owner, e também tem uma função de desenho de produto, né, de ser a pessoa que desenha, que imagina, que pensa nas funcionalidades, que prioriza o que vai ser construído, o que não vai ser construído. E eu adorei isso. Adorei CPO, adorei essa parte. Aí eu fiz me qualifiquei como gestão de projetos, em gestão de projetos Lean Agile, né, usando agilidade, como também em UX design. Então fiz design e aí eu desenhei tela, fazia toda a parte de processo, né, desde validar o produto, fazer os protótipos visuais, até levar isso para a equipe de desenvolvimento, coordenar com a equipe. Então foi um aprendizado maravilhoso. Só que veio a pandemia, né? E no que veio a pandemia, eu fiquei lá sem conseguir trabalhar, né? Startup, Então você enfim, chega lá em falhou. 19, a Na verdade, pandemia, tudo isso aconteceu. eu vou para lá em 17, Tá, faço consigo meus investidores anjo em 17. Passo 17 investido, mas trabalhando daqui do Brasil. Em 2018 eu começo a planejar minha ida para lá. Em tá. 2019 eu vou. Tá? Esse é mais ou menos o A. E aí do Airbnb de Wi-Fi, esse Fale, eu já chego nos Estados Unidos em 2019, na verdade, com uma startup, também usava blockchain, mas era uma startup que era mais voltada para o direito, né? Era uma legal tech, e o nome dela era Legit, e porque eu queria ser o GitHub do direito. Tá? Eu queria implementar uma ferramenta colaborativa e de controle de versionamento de documentos jurídicos, com o propósito de ser o maior repositório de documentos jurídicos disponível. Né? O grande concorrente era o Jus Brasil à época, né? Quando mostrava, né, que já era, né, na época uma potência. Mas a ideia era ter mais documentos pelo viés, igual para quem conhece, né, o GitHub é para programador, é o maior repositório, né, de programas, né, se for pensar, né, de código, né, que tem hoje, né, ainda hoje. Eu queria, com isso, ser uma repositório de contratos, instrumentos normativos, leis, para poder depois desenvolver uma inteligência artificial. Então, o projeto era esse, em 2019. Tá? Meu problema é que eu não consegui vender. Eu consegui implementar uma solução, basicamente eu fazia o Word conversar com o Google Docs, e eu tinha um controle de versionamento para isso, então era um produto muito interessante, mas eu não consegui vender. E esse Chegou cedo foi. demais, nasceu cedo demais, né? Talvez, 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 talvez. Quando a gente fez a nossa inteligência artificial como Cellen Bertozzi em 2017, ali pegando essa visão Watson
ele nasceu cedo demais. Ele era uma ideia excelente para estar na mão do gestor de escritório, porque ele tinha lá todas as soluções para problemas comuns do dia a dia ali. Mas é aquela história, é muito legal, mas eu não estou maduro ainda para entender que isso tem valor, né? E que eu posso pagar por isso, enfim. Daí você deve ter passado mais ou menos por essa mesma situação. Foi um aprendizado que hoje eu carrego para o escritório, né? Que a gente não aprende isso realmente na faculdade, devia aprender, né? A gente se forma com um certo, até um preconceito, né? Falando de marketing, vendas, administração, né? Há um preconceito com relação a isso, né? Como se você fosse ou se perverter por usar esse tipo de conhecimento, ou como se fosse um conhecimento realmente muito senso comum, Ou né? E que não secundário, né? Uma coisa secundário. secundária. E, na verdade, isso é um erro enorme. Isso é um erro enorme de concepção. É um conhecimento muito validado, né? Muito validado em heurísticas, né? É muito pragmático, né? É algo que vai ali da experiência do dia a dia, mas é um dia a dia centenário. Você tem, né, um século de conhecimento, pelo menos, de como fazer boas vendas, de como estruturar negócios, e que a Uhum. gente na faculdade ignora, né? E aí, obviamente, comete erros crassos na hora de estruturar as coisas, e eu tive que aprender isso levando na cabeça, sendo startupeiro, né? Porque existe uma coisa que é básica para quem estuda marketing, que são os níveis de consciência. Uhum. Então, se você está com um produto muito inovador, você tem que elevar o nível de consciência do teu público-alvo para que ele demande esse benefício. Né? Se você não pensa em um canal de venda, em como educar para quem você quer vender, você não vende. Né? E aí a gente fica, mas o cliente não sabe, o consumidor não sabe. Óbvio que não sabe, você não o informou. Né? Até porque você está, de alguma forma, eu lembro disso quando a gente começou a falar de gestão lá em 2003, que era realmente assim, um absurdo. Eu falava para os. O meu primeiro livro é sobre planejamento estratégico. O que que é isso? Eu falava, calma, você vai entender, dá um tempo. E a gente acabou com educação, e eu concordo plenamente com você, criando a demanda. Então, quando o cliente não sabe nada daquilo, o educar o cliente, olha, eu vou criar a demanda, eu estou enxergando coisas que você não vê, Isso, eu vou te mostrando, aí eu vou pegando essa cebola e vamos descascando com carinho, aos poucos ali, até você entender o que que tem dentro. E aí você falar, agora faz sentido, né? É exatamente. bem Isso isso. é onde é o problema que você tem, especialmente quando você quer inovar ou quando você quer apresentar algo de diferente, né? Esse problema ele ainda é mais marcado. Você precisa ter um processo, né, de educação das pessoas que vão consumir o teu produto. Né? E essa educação, ela é a promoção do produto, é o processo de vendas também. O marketing Uhum. vem desse desenho, de você pensar, e a gente pensa muito no produto, a gente fica com a cabeça muito pensando em funcionalidade. Então, como escritório, né, você pensa, nossa, o meu serviço, eu me qualifiquei, eu fiz mestrado, fiz doutorado, que foi o caso, escrevi livros e tudo mais. Né? Então, eu estou pensando muito na qualidade do que eu estou oferecendo, mas eu não estou pensando do outro lado. Né? Eu não estou pensando do outro lado. O outro lado sabe, Ok. né, o que, que esse diferencial que eu tenho vai proporcionar, né, de benefício. Né? E, por outro lado, o que eu estou entregando de benefício mesmo ou é perfumaria? Faz sentido para ele ou não, né? Faz Exato. sentido Vale para a ele. pena ele pagar por isso? Né? Porque É às uma vezes a coisa gente assim que eu pensa, sempre digo, né? Falo assim, o cliente comum que, porque assim, uma coisa é advogado conversando com advogado. Quando você fala cível, não tá entendendo o que é, a linguagem tá. Mas o cliente cível, o que que é cível para ele, né? É o quê? Então ele não acorda um belo dia de sol falando assim: hoje eu acordei precisando de um advogado civilista. Ele não tem essa, não é isso, né? Então, exato, se você não traduzir o que você faz e que ele iria entender.
Não chega lá. Exatamente. E aí tem um conhecimento, né, meio que vai sendo passado assim, né, de advogado para advogado, lembro, ainda na época de estagiário, né, que meu chefe me contava uma história do professor dele, que era um professor, um dos melhores penalistas do país, né? E aí chegou uma vez uma família, o procurou, né, e ele tomou empatia, né, por aquele caso, viu que a família tinha dificuldades, né, e falou, não, eu faço o caso para vocês de graça. E aí passou um tempo, a família não procurou. E aí depois ele foi, né, esse penalista foi atrás para entender o que tinha acontecido. E aí eles tinham contratado um advogado que não tinha um décimo da experiência e do renome desse cara, e que cobrou algo. Por quê? O cobrar algo para quem está numa situação de necessidade pode ser interpretado como uma marca de qualidade, né? E olha só, então é uma questão de informação. Então, esse tipo de informação, esse tipo de conhecimento, tenho, né? Os advogados mais experientes vão saber conduzir uma reunião de vendas, vão saber conduzir um certo projeto estratégico, mas a gente, né, sistematizar, olhar isso, né, e poder aprender em como fazer uma gestão estratégica, né, do teu processo de vendas, né, do que você vai oferecer para o cliente, o que realmente traz valor, o que é perfumaria, né? Isso faz hoje a diferença num mercado extremamente competitivo que a gente está hoje, né? É algo super relevante, né? E eu E aprendi, uma foi o que eu coisa que aprendi lá. você, e uma coisa que você falou, né, que a gente estava conversando um pouquinho antes aqui, é que a tua jornada na Lender Law, já é fruto desse pós-Califórnia, já o teu retorno para o Brasil, e que eu quero que você explique melhor para nós o que é a Lender Law, o que que vocês fazem, mas o que você estava falando antes, né, a importância, o marketing, ele só pode vir depois que o teu pensamento estratégico está muito claro Exato, que você fez para o teu cliente. Teu problema não é uma funcionalidade. O teu problema é que teu modelo de negócio não está fazendo sentido. O que você exatamente. faz, para quem você faz, como você faz, precisa estar alinhado com o que o cliente precisa, que ele entenda e tudo mais, para você não gastar energia, dinheiro, tempo, etc., indo por um caminho insistindo nele, gastando, acreditando e se frustrando, né? Porque você não fez a leitura correta do mercado na hora de você falar assim, não é isso aqui, dá uma ajeitada, né? E faz. Conta-se essa experiência do início da Lender Law e o que você tomou de decisão ali logo no teu retorno. Então, foi interessante porque eu gostei de ser Product Owner, né? E achei que eu ia ser Product Owner. E aí veio a pandemia, e Uhum. eu tinha alguns contratos, algumas coisas que estavam me sustentando, isso tudo acabou, e aí eu comecei a mandar currículo, tá? E no que eu comecei a mandar currículo, botei lá no LinkedIn, Open to Work, né, como, né, todo mundo faz. E eu tentando pegar uma vaga de PO, né, de Product Owner, e recebendo oferta em box de advogado, né, Que para ser engraçado. advogado. Né? E as ofertas eram muito melhores do que as posições que eu estava aplicando como PO. E aí eu dei o passo para trás e falei, olha, o mercado valoriza muito mais um advogado que tem um histórico de gestão de projetos e tecnologia do que um PO que tem histórico de advocacia. Né? Uhum. Isso o mercado estava vivendo. Então eu ouvi o mercado e resolvi fazer essa aposta. Né? Eu vou ser um advogado de tecnologia. Né? Eu vou pegar a experiência que eu tive como startupeiro e vou advogar para startup. Foi a minha primeira tese, tá? E aí eu fui, me associei a um escritório do Rio de Janeiro, tive uma experiência lá, montei a área de criptoativos desse escritório, né, de blockchain desse escritório. Foi uma experiência muito boa, muito interessante, mas eu tive um aprendizado também que eu acho que é um problema de todo mundo que advoga em tecnologia, que é advogar para startup é um pouco ingrato, Os tá? caras não têm Porque dinheiro ainda. Exato, é uma advocacia extremamente complexa, porque as estruturas são estruturas complexas,
Você está na fronteira, ou seja, um baita de um aprendizado. E aí, o que que acontecia naquele escritório? Os advogados que eram formados a duras penas, eles saíam para ganhar muito mais em empresas já estabelecidas, porque é uma baita de uma escola, advogar para startup. Os clientes que você pegava não tinham dinheiro para te pagar, então era muito trabalho para pouco dinheiro. Startup tem que ser eficiente, Ou trocado sabe? por share da startup, né? Aquele velho contrato de, olha, não é de graça, você fica aí se der certo, se a gente virar um unicórnio, você tá rico, milionário, Exato. mas Você está acredita ali. em nós, acredita em nós. E quando a startup dá certo, você é trocado pelo advogado do investidor. Sacanagem. Gente, que ingratidão! Mas é isso, Não, né? A vida mas como ela porque é, verdade. quem tem dinheiro manda. É, manda quem tem a Quem chave do tem dinheiro, cofre. exato. Aí eu falei, esse não é o mercado que eu quero atuar. Esse não é o mercado que eu quero atuar. Eu tive uma oferta, né, enfim, saí do escritório, não deu certo a oferta porque a empresa logo depois foi adquirida, e aí eu tive que me reinventar. E eu falei, não, mas o que que acontece, né? Eu tenho um conjunto de habilidades e tenho um conjunto de utilidades aqui que são muito boas para empresas que precisam inovar, tá? E nessa enfim, né? E eu percebi isso, atuei, né, como advogado num projeto grande de uma empresa de seguros, da área de seguros, que estava fazendo uma health tech barra insurtech, tá? Esse projeto acabou não indo para frente, mas a capacidade de trabalhar todas as minhas teses da época da Legit, né, com um advogado que sabe colaborar, um advogado que entende a sua relevância no processo de criação de valor, né, que entende que ele tem que aprender primeiro para depois falar, né? Então a gente chega muito querendo já dar muitas certezas para o cliente. Quem mais entende do negócio do cliente é o cliente, né? Quem mais entende dos riscos jurídicos do cliente é o cliente. Você tem que extrair esse conhecimento dele, né? Mas é o cliente quem entende. Você não pode já chegar dizendo para o cliente o que fazer, né? E aí essa colaboração, né, ela foi muito valiosa. Trabalhar com equipe de tecnologia, quando você entra em colaboração com a equipe, é uma outra advocacia. Tá? Porque você deixa de ser visto como inimigo, como o cara que vai dizer não, que vai chegar com uma opinião completamente alienígena ao processo de criação Ou de vai chegar de produto. terno, todo mundo de Exatamente. Então, tênis, ó, até o posicionamento, é, né, do escritório, eu não uso terno e gravata, gravata. porque eu quero que o cliente me veja como ele. Né? Eu quero que já gerar essa empatia no primeiro contato. Então, se eu Ou boto pelo uma menos não criar gravata, uma barreira, né? Não criar um que exato, facilita a exatamente. vida. É isso aí. Exatamente. Não é aquela coisa, você agora é advocacia coach, você não vai. Não, eu acho que a advocacia tradicional, ainda mais numa área de inovação, ela tem que romper, eliminar barreiras, para que você seja visto como alguém que está do lado da inovação, Parceiro, né? alguém que é parceiro. E isso realmente é muito culpa de muitos advogados, né? Porque, assim, né, é o outro lado, né? A forma melhor de você não ter risco na inovação é você não inovar. E aí Fica você onde você tá. está. Só que, paradoxalmente, esse é o maior risco que tem, porque não inovar num mundo de constante transformação é uma sentença de morte, inclusive para os escritórios de advocacia. Perfeito. Né? É você ficar agarrado no Titanic, que está afundando, porque você está com medo de nadar, sabe? Né? Então não tem isso. Agora, por outro lado, se você começa a advogar querendo eliminar todos os riscos, né, daquilo que está sendo criado, daquilo que está sendo feito, né, você fecha a empresa. Né? Você fecha Não a empresa. existe empreender sem risco, não existe em plano, em parte nenhuma do planeta. Não existe. Não, e exatamente o jeito de você garantir que não vai ter risco é você não fazer. É isso. E como isso não é visto, sabe? Tanto no direito público quanto no direito privado. Né? Como a advocacia não enxerga que
O desdobramento da consultoria jurídica, muitas vezes, é muito simples. É você só dizer não, 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 porque o não é fechar a empresa, e fechar a empresa do teu lado, advogado, realmente, você não tem risco. Mas, por outro lado, você não tem receita, você Você não não tem tem um inovação, você não tem cliente, você não empresa, tem nada, você não tem acaba tudo. cliente, Então você não não tem faz. nada, acaba tudo. E aí eu pensei, essa forma de enxergar ela é muito necessária. Quando você tem empresas muito grandes, muito estruturadas em setores tradicionais, para você vender essa advocacia é mais difícil. Era mais difícil. Hoje não é mais tanto. Uhum. Mas era mais difícil. Porque você vende a burocracia, né? O advogado, por um lado, né, corporativo tradicional, ele vende um pouco a burocracia, vende a chancela, né, vende o carimbão, vende o parecer que vai O mitigar os riscos. relatório de trocentas páginas ali, com Exato, que ninguém lê, mas que por ser pesado, né, vai dizer, bem, nossa, que trabalho bem, maravilhoso, extenso, né, robusto, né? E aí quando você extrai, não tem nenhum direcionamento específico, não resolve o problema, né? Você cita, 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 né? E quantas vezes, né? Enfim, né? Eu mesmo, antes de ter uma visão mais crítica, né? Você vai, pega, né? Como é que você faz um relatório desse? Você pega um livro grande, né? De alguém conhecido, né? E aí você sai caçando as citações que te convém, você caça a jurisprudência que te convém, enche uma linguiça danada e entrega aquilo, né? É isso, é isso. Então fica uma coisa vazia, sem valor, porque o valor que você está vendendo ali não é a tua consultoria jurídica. O valor que você está vendendo ali é o status de quem assina. é isso aí. E esse é um mercado. E esse é um mercado que existe, vai continuar existindo. É um mercado que esse mercado ele tem dono, né? Esse mercado É, tem mas dono. assim, até trazendo uma coisa que a gente viu no próprio programa da Startse, né? Isso ainda existe, porque nós temos ainda muitos resquícios, né? Hoje a gente tem aí, falando de advocacia, várias gerações convivendo ao mesmo tempo. Você tem o cara que é o sessentão, o setentão, que ainda tá bem, ele ainda vai para academia, ele tá ótimo, a cabeça dele tá, e ele tá ali, é uma outra geração. Você tem uma galera mais meio do caminho e você tem a meninada. Então, tudo isso está convivendo. Ocorre que, como as coisas estão muito aceleradas, né? E aí, lógico, você sabe disso melhor do que eu, assim, eu não sou da tecnologia, eu só fico falando, meu Deus, vamos mudar, vamos fazer. Em 5 anos o mundo é outro. E todo esse tradicionalismo, essa coisa de faça o relatório com o maior volume de juridiquês que você puder, isso está acabando. Os tribunais não aceitam mais isso. Você tem limite de página para petição. Não dá mais para escrever 50 páginas. Tem que ser 7, 5, né? Então, no contencioso, eu já assumi para mim que qualquer petição de mais de uma página vai ser lida pela inteligência artificial, É, é. né? Então, se você quer atenção humana no mundo tecnológico é uma das coisas mais caras que tem. Então, se você quer atenção humana, você tem que ter intencionalidade naquilo que você procura. Por quê? Se você não procura atenção, e as plataformas, as tecnologias usam isso. Inclusive, você estava falando, como é que surgiu a Lender Law, né? Eu comecei com esse foco de tecnologia, mas o que você falou agora foi um problema para mim, porque você falou, eu não sou da tecnologia, né? Uhum, Eu não estou aí. E a minha tese de mercado é o contrário, é que está todo mundo aí. Só que na hora que eu fui fazer a venda, né, foi muito difícil gerar a consciência de que está todo mundo ali. Porque se eu me vendo como inovação, o que, que o cliente fala? Ok, quando eu for inovar, eu te procuro. perfeito. Quando eu for da tecnologia, eu te procuro. Mas está todo mundo na tecnologia. Olha onde a gente está. A gente está aqui, né, fazendo um podcast. Você é da tecnologia. Aham. Não tem pessoa que não é da tecnologia hoje. Está todo mundo. Hoje todo mundo é da tecnologia, né? O que existe é, você tem uma visão estratégica sobre a tecnologia ou não? Uhum. Esse é o ponto, né? Que era o objetivo ali, um dos meus objetivos na aula, né?
Você precisa ter uma visão estratégica sobre a tecnologia, né? E aí, minha tese também é que nessa visão estratégica, você precisa também ter uma visão estratégica sobre as barreiras e as oportunidades jurídicas quando você vai implementar a tecnologia. Mas isso não é só quando inovar, isso é para o dia a dia. Por Uhum, quê? Está todo mundo usando inteligência artificial. Ao usar inteligência artificial, você está submetendo dados para essa inteligência artificial. Como é que está a tua governança de dados? Isso não é para você inovar, não é um futuro distante, é agora. Então você precisa entender juridicamente como o que te legitima e o que está acontecendo contratualmente, né? uhum. Seja, o que diz os termos de uso, né, da OpenAI, né, da Anthropic, que tem o Que ninguém Claude, lê, né? Só dá um concordo Perplex. ali. Exato. Não, a pessoa, vamos dizer assim, a pessoa normal não precisa ler, mas o advogado precisa. Ainda Uhum, mais quando é algo que está lidando com algo sensível, que são os dados hoje. Então você precisa entender que a pessoa, que a Anthropic te promete, que a OpenAI te promete quando você desabilita o aprendizado. Né? Qual é o teu risco ao submeter um documento, né, para inteligência artificial? Onde que ele está armazenado? Você está fazendo uma transferência internacional de dados? Está fazendo uma transferência internacional de dados pessoais? Né? O que você tem que fazer? Isso daí são questões jurídicas. Né? E essas questões jurídicas impactam todos os negócios. Né? Como, como que está a sua força de trabalho hoje? Ela está remota? Não está remota? Você precisa de uma força de trabalho remota? O que te viabiliza ter essa força de trabalho remota? Então, todas essas questões, né, o contrato, seu contrato foi assinado por uma plataforma digital, né, precisa de testemunha. O que eu mais vejo hoje, por exemplo, né, é algo, vamos dizer assim, irrelevante, né, porque não tem nenhuma consequência jurídica positiva ou negativa, a não ser é, o, é, o fato de ser, vamos dizer assim, de gerar mais fricção, gerar uma fricção adicional. Mas já faz muito tempo que, juridicamente, testemunha é absolutamente desnecessário em qualquer contrato digital. E você ainda vê muitos contratos com pedindo as duas testemunha, linhazinhas ali, com as CP, duas linhazinhas de né? testemunha. Mas o novo Código de Processo Civil, alterado pela Lei das Assinaturas Digitais, né, dispensa. Isso é o que? É uma oportunidade jurídica de você remover fricção no teu negócio. E no Uhum. teu negócio de uma clínica de psicologia, entendeu? Do teu. Menos, né? Qualquer negócio, da padaria, não importa o teu tamanho da tua advocacia. Você está lidando com tecnologia, e ao lidar com tecnologia, você está lidando com um conjunto de direitos, regras e coisas que vão te direcionar para um lado ou para o outro. E aí, por isso mesmo, eu também decidi falar: não sou um escritório de inovação, sou um escritório. Uhum. São escritórios de direito empresarial boutique. Né? A gente tem ali uma expertise, temos um conjunto pequeno de sócios, a gente tenta trabalhar. Nossa proposta de valor hoje é entender a proposta de valor do cliente. Né? Uhum. É a gente trabalhar com processo, com intencionalidade, para sempre que a gente entra, a gente tenta fazer com que o cliente pague para a gente tenha um retorno. E isso sempre no consultivo, Gabriel? Ou você está no contencioso também? Quando Então, precisa, talvez, em- né? hoje a gente está estruturado para o consultivo. Tá? Estamos estruturando, a gente pega um ou outro contencioso estratégico, estamos estruturando a nossa área de contencioso. Eu acho contencioso fenomenal como linha de negócio. Uhum. Como linha de negócio é fenomenal. Eu gosto muito do Nassim Taleb, né, que escreveu Cisne Negro, Antifrágil, né? E o Taleb ele fala o seguinte, né? Ele faz uma análise que ele faz uma análise de riscos, né? De variabilidade, estatística, né? Probabilística, de como lidar com incerteza. Esse é o problema que o Taleb tenta enfrentar. E vivemos num mundo incerto. E aí ele fala, a estratégia conservadora de você ficar no meio, de nem se arriscar demais e nem se arriscar de menos, é a pior estratégia que tem. Ele recomenda a estratégia de halteres, de ao invés de você ficar no meio, você ficar nos extremos. Seja bastante conservador e ao mesmo tempo seja bastante arriscado. Não fica no meio, Uhum. entende?
Então, o que é ser bastante conservador? Ter ali algo que te gere, que paga suas contas, que você não se endivida, né, se for pensar num modelo de negócio. Mas ser bastante arriscado, ao invés de você se arriscar mais ou menos, procure coisas que tenham um potencial de ganho, preferencialmente sem teto, que é o que ele chama de convexidade, né? Que você tem a curva exponencial, que você não sabe qual o limite. E o que o contencioso é? É a convexidade, né? O contencioso, bem estruturado, é onde você pode, né, ter um faturamento no teu Ganhos escritório. escaláveis, né? Exato, né? É onde você pode ter um faturamento. Ah, mas é aquela famosa causa de loteria. Uma hora ela vem. Uma hora chega aquela causa que quando você vê, nossa, né, me paguei, né? Essa é uma história de muitos advogados que a gente pode ver old school, né, que são do contencioso, que fizeram sua carreira com esse tipo de causa, né? Uma causa que pagou, que comprou o escritório ou coisas assim. Então, eu acho o contencioso muito interessante por isso, né, como linha de negócios, pensando numa boutique, né, pensando num escritório que é menor. Você tem, óbvio, contencioso de massa, que aí ele não está aqui, né, ele está aqui. Você nunca vai ganhar muito no contencioso de massa, mas Não, e ele ele também com a te dá aquela. tecnologia hoje, a tendência é que essa advocacia de massa ela seja praticamente toda feita por tecnologia, né? Eu vou precisar tanto de advogado assim para fazer processo repetitivo, né? Então, Eu acho que a gente está, na verdade, num momento de profunda transformação, né, não só na advocacia de massa, mas acho que a gente está num momento de profunda transformação da profissão jurídica. Né? mudar a cabeça vai ser fundamental, né? Como é que você vê assim? Então, a gente está nessa velocidade toda que você sabe melhor do que qualquer um que o negócio, você pisca, tem uma ferramenta nova, você pisca, o ChatGPT cria uma nova versão e a gente precisando trazer tudo isso para método. Eu penso que para uma advocacia usufruir da tecnologia, eu preciso criar método dentro das ferramentas todas que estão aí. Aí, lógico, aí eu concordo plenamente com você. Se eu não tiver visão estratégica, eu não sei se eu estou ajudando a minha eficiência ou se eu estou ajudando o meu cliente, então tem vertentes aí, né? Quando você olha assim, claro, a gente não está aqui, né, na Singularity para fazer futurologia, que a galera lá adora, né? Mas não deixa de ser uma provocação nossa aqui. Dentro de um universo jurídico de 1,5 milhão de advogados, que é o que tem hoje, né? Com o OAB bonitinho lá. E olhando 5 anos, 2030. Como é que você vê essa advocacia e como é que você vê o desenvolvimento desses advogados, que eu vou ter gente de várias gerações convivendo no mesmo escritório, muitas vezes, né? O que que essa turma vai ter que aprender? O que que vai ter que abrir os olhos? Qual seria aí um caminho que você pudesse apontar para falar assim, olha, você quer permanecer relevante, existindo? O caminho você tem que seguir por aqui. Qual que é a tua visão sobre isso, Gabriel? Olha, eu acho que em todas as áreas da humanidade a gente vai passar por um momento de se olhar no espelho e repensar. Então é muito difícil, a gente está num momento muito incerto, né? É muito difícil fazer uma previsão. Mas tem entendendo um pouco como a tecnologia funciona, né? E captando sinais, né? Tentando identificar o que está vindo por aí. Vamos pensar o seguinte, né? Vamos ver o primeiro sinal. Né? Produzir documento hoje, né, é algo que qualquer pessoa pode fazer com muita facilidade. E os documentos vêm com alguma qualidade, né? Com maior ou menor qualidade, mas eles vêm. Né? Então você precisa de um contrato, precisa de uma procuração, você precisa de um e-mail. Você pergunta para o chat GPT e ele te responde rápido, na hora e de graça, vamos dizer assim. Né? A habilidade de produzir documentos é uma habilidade que já está em xeque há algum tempo, porque o que se pergunta hoje para o chat GPT é se você fazer um Google para buscar um modelo. Né? Então,
Os clientes há muito tempo, né, procuram um modelo de contrato, hoje você não precisa mais nem do modelo, você já pede para o ChatGPT fazer o teu contrato, tá? Mas se era uma habilidade, produzir documentos, se era algo que era valioso, aí ficou menos valioso, hoje está menos valioso ainda. Produzir documentos em si não é valioso. Agora, por outro lado, o documento produzido ele é só um pedaço de papel, porque tem uma razão para o documento. Tá? Tem uma razão para o documento. Então, eu preciso entender o que o documento faz, que é a visão estratégica, que é a visão crítica. Né? Para que eu preciso assinar um contrato? Né? Para que eu preciso de um aviso de privacidade? Né? Eu resolvo tudo só pegando o consentimento para uso de dados pessoais? Tá? Isso é um conhecimento que você precisa saber fazer a pergunta. Então, saber fazer perguntas é a habilidade do mundo da inteligência artificial. Não é saber dar a resposta, mas é saber fazer a pergunta. Né? Então, vamos lá. Eu saber fazer o documento não é mais valioso, eu acho. É a minha opinião. Mas saber qual documento que tem que ser feito é valioso. Uhum. E outra coisa, né? E aí vem o outro lado. Analisar criticamente o que é produzido. E aí você tem algo que é paradoxal, que é você, de novo, dá até para voltar para o Taleb. Você saber mais ou menos direito não funciona mais. O mercado vai atender bem. Quem não sabe nada, porque você já vai usar lá o ChatGPT e aí você não vai cobrar nada por isso. Né? Ou quem sabe muito, quem tem muito conhecimento, porque você vai ter que ser capaz de dizer quando a inteligência artificial erra. Porque ela Uhum. acerta 95% das vezes, 98% das vezes. Mas ela nunca vai acertar 100% das vezes. Não, e ainda se a gente estiver falando de peça judicial, ela ainda está alucinando em termos de jurisprudência, em termos de doutrinas ali, né? E eu Não, concordo. exato. Então você Mas tem que ter não o só na olhar. peça judicial, acho que num contrato estruturado, você vai olhar Sim. aquele contrato numa consultoria, né, num planejamento tributário, né, em qual forma empresarial você tem que adotar. Então você tem que saber que tipo de contrato você tem que produzir, e uma vez que você tem a resposta, né, hoje você precisa, por exemplo, você pode automatizar uma área trabalhista, uma área tributária de uma empresa com IA? Pode. Mas 2% das vezes, a sua resposta vai estar errada. Uhum. E aí eu tenho que ter um humano ali com capacidade de identificar o erro, né? Porque se o erro não te gerar muito prejuízo, Ele não vai passa, ter esse humano. ele Não vai passa. ter esse humano. Passa. Agora, se o erro for te gerar muito prejuízo, que humano tem conhecimento suficiente para corrigir o chat GPT? Esse cara vai ter emprego. E aí uma coisa assim que eu vejo assim, nossa, nós vamos ter que marcar um capítulo 2 da nossa conversa, porque tem coisa assim, eu tenho trilhões de coisas para te perguntar. É, a gente, esse advogado, quanto menos generalista ele for, mais capaz de entender a especialidade, porque é isso, você tem que escolher o que que você vai estudar. A gente está no mundo da atenção, as pessoas não estão estudando suficientemente, então eu preciso escolher qual é a minha praia dentro do universo jurídico para eu conhecer mais do que todas as outras pessoas, ou pelo menos buscar isso, né? Eu quero ser o maior conhecedor do direito do trabalho rural com as características dos cafeicultores de Minas Gerais. Mais ou menos Eu, isso. eu, pois Não é, eu sei não se, sei. não sei, Eu não né? sei se é isso, porque eu acho o seguinte, tá? Minha hipótese, isso é algo que a inteligência artificial vai me entregar. Hum, A capacidade de verticalizar algo é algo que computadores têm mais capacidade do que a gente. faz Eu acho sentido. ao contrário, que o generalista vai ser mais valorizado. E a pessoa que sabe investigar.
Então, como que você vai saber se a inteligência artificial errou? Se você souber investigar bem. Se você E se souber você fazer correlação também, né? correlações. E aí, não é o generalista jurídico, é o generalista mesmo. Você vai ter que sair da caixinha do direito, porque você vai ter que corrigir o que a IA vai fazer, né, e saber investigar o não jurídico, o que hoje a gente considera não jurídico, né? Hum. Que é até polêmico, né? Na academia, o não jurídico é diferente do que é o não jurídico na prática, né? Então, eu na academia sempre fui pessoal que é mais da prática e fala, não, Gabriel, o que você escreveu não é direito. Eu falo, na verdade, é mais direito do que o que você está praticando, né? Mas esse não jurídico, o que é o negócio, o que é enfim, o valor econômico criado, a utilidade, a repercussão social, a análise crítica, essas correlações é que eu acho que vão trazer o diferencial humano, né? A Perfeito. gente tem coisas que a máquina não faz bem, que são coisas que hoje são subvalorizadas, que é exatamente essa capacidade de fazer correlações, né? A Uhum. capacidade de perguntar, a capacidade de investigar, né? E a gente supervalorizava algo, essa é a grande mudança, né? A gente supervalorizava um tipo de conhecimento e um tipo de produção que hoje está em xeque absoluto. É, 2030 está logo ali virando a esquina, e se a gente não se dedicar realmente a aprender a fazer as perguntas, eu acho que essa é uma chave para esse mundo moderno, para todos os aspectos. Fazer a pergunta do meu modelo de negócios, eu vou ter que fazer essa pergunta, vou ter que quebrar minha cabeça para trazer a resposta e lidar com a inteligência. Esses dias eu estava até comentando com um cliente, né? Eu falei, a gente sempre teve o Dr. Google, agora a gente começa a ter o Dr. GPT, porque o cliente já vem para a tua reunião com a estratégia pronta, porque ele gastou o tempo dele lá, ele também leu que tem que fazer pergunta, ele também, esse conhecimento tá para todo mundo, não é só para o nosso Exato, pequeno mundo, né? E aí o advogado realmente vai ter que ser muito bom para falar, olha, respeito teu GPT, teu doutor, mas aqui tá em furo aqui, tá aqui tem furo lá, e assim a gente vai caminhando, exatamente, né? É, Gabriel, estamos aí diante de um mundo que vai e já alterou, e é isso, né? Que você comentou completamente o jeito de se fazer direito, aquela advocacia tradicional, a gente nunca vai deixar de ter o bom advogado dentro da relação, né? Eu sempre vou precisar de um bom advogado, entendendo, percebendo, juntando essas pontas, né, para poder dar uma solução mais adequada. Agora, para isso, não vai ser estudando pouco, né? Não tem como, né? exato. Exato, acho que parece, né, o papo de coach, né, mas esse eu acho que vale, aprender a aprender, É é a isso. habilidade que a gente E aí, precisa. conhecer as tecnologias, conhecer mais dos direitos, conhecer mais de outras coisas. Vamos aprender sobre blockchain, aprender sobre como os contratos são amarrados hoje em dia, a LGPD, enfim, tem muita coisa que, como você falou, todas as empresas e escritórios que tivermos aí serão escritórios de tecnologia oferecendo uma solução específica para um determinado mercado, né? E não tem como fugir disso. Olha, aprendi muito com você mais uma vez. Você deu outra aula, assim, é uma alegria poder te receber aqui. Obrigada pela tua generosidade de poder, né, dedicar esse tempo aqui conosco, falando para advogados, inspirando muita gente, porque é isso, a gente tem que tocar nesses pontos, né, para as pessoas irem percebendo o que tem nas mãos, né? Não fique esperando que a inovação venha, ela já veio. Não vai ser um fato assim, olha, hoje, daqui 3 dias, daqui 5 meses. Então, eu queria te agradecer mais uma vez pela tua disponibilidade de vir aqui e tratar de temas tão importantes. E se você topar, a gente vai fazer uma parte 2 falando a fundo de ferramentas, sei lá, se você, o que você quiser. Aqui é tua casa, esteja sempre muito à vontade para propor, inclusive, tema para a gente conversar aqui. Obrigada mais uma vez. Eu agradeço, Lara, vai ser um prazer voltar, um prazer estar aqui contigo, né? Obrigado pela generosidade, pelo espaço também, né?
Enfim, acho muito útil esse trabalho de divulgação daquilo que escapa muitas vezes, né? A gente tem muitas discussões sobre o que é o tema, né? Direito empresarial, direito de tecnologia, né? Então acaba tendo muita coisa focada nisso, mas eu acho que levar o advogado para a interdisciplinaridade, para fora daquilo do direito, é um trabalho muito legal, muito importante que você faz. Nós fazemos, né? Porque a gente é meio que a mesma trajetória, usando ciências diferentes aí para ir trazendo outros recortes para nossa profissão, para nossa velha e boa profissão da advocacia, né? Obrigada mais uma vez e a gente vai se ver num próximo. Pode esperar o meu chamado. Obrigado, Lara. Um beijo, até a próxima. Até, tchau, tchau. Nem preciso dizer o quanto que essa conversa é para abrir a cabeça, né? Então, o Gabriel, com essa visão transversal de tecnologia, mais advocacia, mais modelos de negócios, mais empresas reguladas, enfim, trazendo aí para nós muitas inspirações a respeito do que faremos dentro das nossas próprias estruturas jurídicas. Eu já quero te dizer para se inscrever no nosso podcast Áudio Legal aqui no Spotify e já encaminhar para um colega advogado, uma colega advogada. Se você quiser trazer seus comentários, falando das suas impressões sobre a sociedade de advogados, a vida entre sócios e aí o nosso episódio de hoje, ficarei muito feliz de te ouvir. Te convido também para nos seguir nas redes sociais, é só pesquisar os nossos nomes do nosso convidado, Gabriel Lender, e o meu, Lara Sellen, no Instagram, no LinkedIn, enfim, em qualquer rede social que você tenha acesso. E no próximo episódio conversaremos com mais um sócio fundador ou sócia fundadora, então acompanhe os programas que vão ao ar a cada 15 dias. Até lá e a gente se vê por aí.